A paz, irmãs. Meu nome é Kátia, eu sou de São Paulo e quero agradecer aqui a oportunidade que o Senhor tem me dado, né, de poder compartilhar essa palavra com as irmãs. Agradecer a Ana, né, por me escolher entre essas 31 mulheres, né, de poder participar, de poder falar aquilo que o Senhor falou no meu coração, né, nesse capítulo, né, e agradecer mesmo por essa oportunidade. Eu queria fazer uma breve oração, né, para que o Senhor realmente venha direcionar esse áudio, né, para que aquilo que é o desejo do coração dele, né, venha ser expresso, né, por essa palavra. Pai, eu queria te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de poder falar da tua palavra. Senhor, que seja o teu Espírito Santo, Senhor, me guiando em cada palavra, em cada experiência, e que o Senhor, através da minha vida, Senhor, expresse aquilo que o Senhor quer, Pai, segundo essa palavra. Que venha realmente, Pai, como rema, como revelação, e que o Senhor nos ensine através dela, Senhor, aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu querer para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, esse capítulo é um capítulo muito rico, assim, né? Ele fala de muitas coisas, né? E eu até fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar, né, desse capítulo? E eu não vou falar de todos os versículos, né? Mas eu vou falar de alguns em que eu creio que o Senhor falou mais ao meu coração. E eu quero primeiro começar lendo o primeiro versículo, né? O Provérbios 29:1. Que diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então esse versículo ele fala de alguém que teima em rejeitar a correção de Deus, né? E esse primeiro versículo ele é muito forte mesmo, né? É uma das advertências mais assustadoras, né, da palavra do Senhor. Para aqueles que brincam, né, irmãs, com o pecado, se rebelam contra a repreensão do Senhor. E nós podemos ver isso lendo a palavra do Senhor, né? Nós vemos o amor do Senhor pelo povo de Israel. E quando a gente lê isso no Antigo Testamento, a gente vê como eles zombaram das mensagens, né, do Senhor. Desprezaram as palavras que o Senhor falaram, né? Abusaram dos seus profetas. E a ira do Senhor, ela se virou contra eles, né? Lá no livro de Crônicas, no capítulo 36, versículo 15 e 17, fala que o Senhor enviou Nabucodonosor e todo o seu exército, né? Para destruir as pessoas ali, né? Que eram um povo de Deus, mas que estavam zombando da repreensão do Senhor. E o Senhor ali, a palavra diz que ele não levou em conta nem jovem, nem velho ou mulher. E se a gente for ver na Bíblia, há várias passagens de pessoas que rejeitaram a palavra do Senhor, a repreensão do Senhor a respeito de algum pecado. E essas pessoas colheram isso, né? Até o próprio Nabucodonosor, a gente vê a história dele, que era um rei, e ele rejeitou aquilo que Daniel trouxe para ele. E Daniel disse para ele, né, que se ele não escutasse a palavra do Senhor, algo da parte do Senhor viria contra a vida dele. Mas mesmo assim ele não escutou. E a Bíblia fala que ele virou como um louco, e parecia como um animal, né? Então ele sofreu ali aquele tempo por não ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho uma experiência nisso, né? A respeito de falar coisas, né? Coisas que não agradavam ao Senhor. Eu lembro que quando eu comecei a entrar no grupo, que eu entrei no grupo que eu conheci a Ana, eu achei que eu já estava boa demais espiritualmente, né, irmãs? Na minha tão falha mente, né? Eu achei que eu já estava assim, olha, fazendo tudo que o Senhor queria. E através do grupo, né, através dos ensinamentos da Ana, eu vi que eu estava muito longe, irmãs, daquilo que o Senhor queria para mim, da maneira como Ele queria que eu andasse. E uma das coisas que o Senhor me mostrou dos meus pecados era eu falar mal do meu marido.
Eu não contava, irmãs, nem uma mentira dele. Eu contava realmente as coisas que ele estava fazendo, que não eram mentiras. Mas ouvindo um áudio da Ana, e ela falando sobre isso, né? Que embora a gente não estivesse falando uma mentira, a gente estava falando uma verdade, mas a gente estava falando contra uma autoridade. Porque o meu marido, embora ele estivesse fora da vontade de Deus, embora ele não estivesse cumprindo o papel dele como meu marido, ele continuava sendo uma autoridade na minha vida. E eu estava pecando, falando mal dele, contando aquilo que ele estava fazendo. E muitas vezes eu contava, irmãs, e vinha aquele sentimento ruim depois, sabe? Eu vinha aquela sensação, eu não devia ter contado isso, eu não devia ter falado isso. Mas aí, quando eu vi, eu estava lá de novo contando. Até que teve um dia que eu ouvi essa palavra da Ana e aquilo entrou como uma faca dentro do meu coração, né? E eu ali pedi perdão para o Senhor por estar falando mal do meu marido, por estar contando aquilo que eu não devia revelar a ninguém, né? E se eu tivesse alguma coisa contra o meu marido, alguma coisa que ele me ferisse, que ele me lesasse, eu devia ir para o Senhor. Porque é só o Senhor que tem o poder de mudá-lo, né? As pessoas não têm, porque quando você conta do pecado do seu marido para alguém, aquela pessoa não tem poder de mudar. E na verdade você vai estar fazendo aquela pessoa ficar com raiva do teu marido. Então não vai resolver nada. Então eu tive essa experiência de muitas vezes falar e às vezes me sentir mal depois e ver que as situações até pioravam, porque eu falava do meu marido quando eu vinha uma situação ruim. E eu não percebi, até esse dia que eu ouvi essa palavra da Ana e veio esse entendimento. E a partir dali eu pedi perdão para o Senhor e eu prometi ao Senhor que eu não ia mais falar nada do meu marido e que eu ia contar só as coisas boas, né? E as coisas ruins, aquilo que me lesava, aquilo que me fazia chorar, eu ia para contar para o Senhor. E isso foi uma grande bênção na minha vida, isso foi algo que me libertou mesmo. E eu senti mesmo a cura do Senhor, e eu senti mesmo que a minha vida avançou depois dali. A minha comunhão com o Senhor, aquilo que eu recebo dele hoje, né? Porque a gente sabe, irmã, que não há como esconder nada do nosso soberano Senhor. Todos os nossos pensamentos, todas as intenções dos nossos corações, todos aqueles pecados secretos, eles estão nus e abertos diante dele. Lá em Hebreus 4, 12 e 13 fala isso. E a palavra do Senhor também em Gálatas diz que do Senhor não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, irmãs, que nós possamos não brincar de flertar com o pecado, né? Achar que a gente não vai ser enlaçado por ele. Achar que nós não vamos viver as consequências, porque nós vamos viver sim. E para alguns, irmãs, não há retorno. E quando há arrependimento genuíno, e quando acontece o retorno, isso é demasiadamente dolorido. Eu falo porque eu tenho a experiência do meu marido, irmãs. O diabo realmente acabou com a vida do meu marido, né? Eu vi o quanto o diabo destruiu os sentimentos do meu marido, a autoestima dele, a fama que ele tinha, os sonhos que ele tinha, né? O quanto ele hoje está colhendo tudo aquilo que ele plantou. E tem sido muito, muito difícil para ele, porque ainda ele não se voltou para o Senhor. Então muitas coisas ele ainda tem colhido, né? Por o Senhor já ter falado com ele já conhecer a palavra, mas ele continuar fazendo aquilo que é fora da vontade de Deus. Então hoje eu vejo o quanto o diabo roubou, o quanto o diabo tem realmente trazido, por conta desse pecado, consequências terríveis, né? Hoje é um reconquistar, né, do meu marido no relacionamento dele com os meus filhos, né? O meu menor, às vezes, ele fala, parece que ele não gosta de mim. Mas por que isso, né, irmãs? Porque teve épocas em que meu marido preferiu estar em outro lugar, estar em outro ambiente, com outras. Ele escolheu, em vez de estar com o filho dele, né, que tinha meses, que estava aprendendo as coisas ali, ele escolheu estar com outras pessoas, com outra família, né? E hoje ele sofre essas consequências dessas escolhas erradas dele, né?
Então eu posso ver hoje essa experiência ruim disso tudo. E fazendo um gancho para terminar sobre essa questão da repreensão, eu quero falar sobre o versículo 11, né? Que na linguagem de hoje fala assim, que o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Então, irmãs, que nós possamos ser encontradas pelo Senhor como mulheres sensatas. Que quando nós estivermos sendo afrontadas, não só pelos nossos maridos, né? Mas por qualquer outra pessoa. Até porque qualquer verdade que você quiser dizer para o seu marido, chega no ouvido dele totalmente distorcido. E eu posso falar isso com toda a propriedade, irmãs, porque eu queria pregar para o meu marido, olha só. Isso só acabava em briga. E ele entendia tudo errado, e ele me chamava de religiosa. E o Senhor me ensinou a ir para ele contar toda a afronta e desonra para o Senhor, né? E não querer contar para o tolo, ficar lá brigando, falando, querendo dizer que você tem razão. E eu pude ver o Senhor quebrantando muitas vezes o meu marido quando eu escolhi me calar. Mesmo quando eu estava certa, quando eu resolvi pedir perdão, mesmo quando o pedido de perdão tinha que vir dele, e eu resolvi, para buscar a paz, ir lá pedir perdão, me calar, não mostrar razão. Porque eu sabia que só o Senhor podia ir na vida do meu marido, irmãs, e só o Senhor pode ir na vida daquelas pessoas que nós amamos, aonde nós não podemos ir. E eu sei o quanto é dolorido, né, irmãs, ver quem a gente ama fazendo tantas coisas erradas, né, lesando a nós, aos nossos filhos, mas que você possa se sentir privilegiada porque você se rendeu ao Senhor. E aqueles que estão longe do Senhor têm sofrido um imenso vazio. E o Senhor todos os dias Ele me constrange a respeito disso. Porque quando eu recebi o meu marido de volta, irmãs, eu estava totalmente completa no Senhor. Quando meu marido pediu o divórcio, alguns meses antes de voltar para casa, ele disse para mim que eu ia esquecer a cor dos olhos dele. Porque nunca mais ele ia pôr o pé na minha casa. E quando eu resolvi me calar e entregar para o Senhor tudo aquilo que Ele fazia, tudo aquilo que Ele me falava, tudo aquilo que Ele lesava a mim e aos meus filhos, claro que o Senhor me deu esse entendimento que Ele era influenciado pelo inimigo. E quando Ele voltou, irmãos, sem eu esperar mesmo, porque nós estávamos sem nos falar, a gente estava sem relacionamento nem de falar ao telefone, porque quando Ele me ligava era só para me xingar. E quando Ele apareceu na minha porta pedindo para voltar, eu pude receber Ele com amor. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de expressar o Senhor na vida do meu marido. Muitas vezes me calando, muitas vezes buscando a paz a todo custo, para procurar ser essa mulher sensata. Porque antes eu ouvia tanto do meu marido dizendo para mim, sabe por que a gente está separado hoje, Kátia? Porque você quer ter razão. Porque sempre você quer ter razão. E o Senhor me fez enxergar isso. Que eu não precisava mais ter razão. Isso tem sido poderoso para mim. Porque o Senhor Ele tem me constrangido a cada dia de me lembrar quantas vezes eu o rejeitei também. E o Senhor me perdoou. E o Senhor me trouxe para perto dele. E o Senhor não desistiu de mim, irmãs. E o Senhor tem colocado esse sentimento no meu coração pelo meu marido e por muitas pessoas, sabe? Que às vezes as pessoas desistem porque estão no erro, né? E que nós possamos ter esse olhar de amor. Outro versículo que me chamou bastante atenção também, irmãs, é o versículo 15, que ele fala sobre a vara, né? A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Hoje nós podemos ver que o cuidado dos nossos filhos muitas vezes é delegado de uma maneira errada,
né, a outras pessoas. Às vezes, esse cuidado e essa repreensão que os nossos filhos têm que receber de nós, muitas vezes a gente acha que eles vão receber da igreja, ou da escola, ou de babás, ou de avós, ou de creches. E a gente sabe que cada um desses itens, irmãs, eles têm um papel importante. Mas o papel primordial de disciplinar os nossos filhos é de nós, né? Nós como mães. Sendo mais dura, até mesmo às vezes usando a vara. Quando você já conversou, quando você já explicou, quando você já colocou de castigo, tirou alguma coisa que gostava. Muitas vezes nós vamos ter que ir para a vara mesmo, como a palavra de Deus diz. E eu tenho experiência disso. Porque eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho minha filha de 10 anos e o meu filho de 2 anos, que vai fazer 3 anos agora, o Samuel. E eles são totalmente diferentes, irmãs. A minha filha Sara, de 10 anos, quando eu ia repreendê-la, eu só colocava ela lá de castigo sentadinha, colocava lá o celular e os minutinhos por idade, ela ficava lá. E ela entendia que ela fez alguma coisa errada. E eu falava, olha, você ficou aqui porque você fez isso. E ela entendia, falava por quê. Eu abraçava, dizia para ela que eu amava ela. E a Sara cresceu assim. E a Sara, eu nunca precisei bater na Sara para nada, irmãs. Só que o meu outro filho, o Samuel, que veio bem na fase de quando eu comecei a ter muitas coisas no meu casamento. Então, desde a gravidez eu já passei por muitas coisas. Então, eu creio que já veio uma influência de lá. Meu filho, ao mesmo tempo que ele é um amor de menino, que ele vem quando eu falo alguma coisa pra ele, ele fala, tá bom, mamãe, porque ele tem 3 anos e ele nem sabe falar direito ainda. Outras vezes, irmãs, ele estoura assim de um jeito que eu não acredito que ele tem a idade que ele tem, que ele ainda vai fazer 3 anos. Às vezes ele fala, eu não quero, eu vou embora, bate a porta. E ele é diferente da Sara, não tem resolvido eu sentar com ele e colocar ele lá. Ele tem que ser na base do chinelo mesmo. Agora eu tenho visto que eu tenho que fazer isso, porque senão ele vai me enfrentar, né? Vai fazer coisas que se eu deixar agora, futuramente o meu filho vai me trazer vergonha, como a palavra de Deus diz, né? Então hoje eu tô tendo que ter essa sabedoria do Senhor para poder lidar com o meu filho, né? E que você possa pedir essa sabedoria para o Senhor, né? De saber como disciplinar o teu filho. E até mesmo, irmãs, por essa fase que a gente já está passando, né? A Ana até falou isso num dos áudios de Provérbios, que às vezes a gente afrouxa um pouco, né? Porque acha que o pai está ausente, mas que a gente não venha afrouxar, né? Que quando for preciso a gente realmente repreenda os nossos filhos e a gente explique realmente que eles estão errados e que eles precisam realmente fazer aquilo que a palavra de Deus diz, né? Que nós possamos ensinar eles. A Bíblia, ela chama nós, mulheres, como a professora do lar, né? E o nosso marido como o sacerdote. E que nós possamos ter essa sensibilidade, irmãs, de passar tempo também de qualidade com os nossos filhos. Eu posso dizer que é um desafio para mim, né? Que não trabalho todos os dias, que eu tenho um trabalho bem flexível. E eu trabalho 2 vezes na semana só. E essas 2 vezes que eu trabalho, ainda meu filho ficou com a minha mãe ou com meu marido. E eu sei que com as irmãs é um desafio ainda maior. Porque muitas irmãs saem cedo, né? E só voltam à noite. Que o Senhor, Ele possa dar estratégias para vocês, irmãs. Para que vocês passem um tempo de qualidade com seus filhos, né? Que o Senhor nos dê essas estratégias, porque eu mesmo passando o dia inteiro com eles, às vezes na correria do dia a dia, quando eu vou ver, eu não sentei com os meus filhos, eu não brinquei com eles, eu não fiz algo que eles queriam. E eu tenho orado e chorado diante do Senhor a respeito disso, né? Que os nossos filhos não vão lembrar, irmã, só da comida que a gente fez, só da casa que a gente arrumou. Não, muitas vezes Ele quer que a gente senta lá com eles no chão, brinca com eles, né? Eles querem contar o que aconteceu na escola e muitas vezes a gente está na correria, nem presta atenção. Então que o Senhor venha dar essa sensibilidade, que o Senhor venha nos dar estratégias, irmãs, para poder suprir os nossos filhos nisso, né?
de estarmos com Ele, de disciplinarmos eles de uma maneira, da maneira do Senhor, né? E a gente pode ensinar não só falando, né? Mas através do exemplo, né? Como que o seu filho vai querer orar se você não incentiva ele a orar ou se ele não vê você orando, né? Ele não vai querer orar. Como que você vai poder falar para o seu filho, olha, não mente, filho, porque o pai da mentira é o diabo. Se você mentir, você é filho do diabo. Só que aí chega alguém lá no portão e te chama, e você fala assim, não, filho, fala que eu não quero, essa mulher é muito chata. Olha aí você ensinando seu filho a mentir, né? Então os nossos filhos, eles aprendem muito por aquilo que eles veem, né? Então que a gente tem essa sensibilidade de ensiná-los através do exemplo. E não venhamos a dar um mau testemunho para os nossos filhos, né? E eu tenho tido essa oportunidade de ensinar minha filha, né? Através do exemplo. Porque meu marido voltou para casa, mas ele não voltou ainda para o Senhor, né? E isso tem sido muito difícil. Para minha filha também, porque muitas vezes ele é muito duro com ela, né? E esses dias aconteceu dele gritar com ela e ela ficou muito triste. Ela veio correndo para a cozinha e a gente estava para jantar. E eu disse para ela assim, filha, olha a oportunidade que Jesus vai te dar agora. Jesus disse que a gente tem que pagar todo o mal com o bem. E agora você vai lá e você vai levar a comida do seu pai para ele, né? A comida dele, você vai levar o prato dele para ele. Olha só a oportunidade que Jesus está te dando de pagar, né? Isso que ele fez de ter gritado com você, com o bem, né? Você de pequena está aprendendo isso. A mamãe não aprendeu isso. A mamãe veio aprender depois de muito mais velha e a mamãe sofreu muito por não aprender isso. E agora você está tendo a oportunidade, irmãs. E eu pude deixar ela levar o prato do meu marido lá. E depois de um tempo ele veio, abraçou ela, né? E eu sou grata ao Senhor porque aquilo que o Senhor tem me ensinado, eu tenho ensinado a minha filha. E a minha filha não vai passar por muitas coisas que eu passei por não saber da palavra do Senhor, né? Porque eu não conheci o Senhor quando eu era criança, né? E agora eu tô podendo passar muitas coisas para minha filha. E agora eu queria compartilhar mais alguns versículos, né? Um deles é Provérbios 29:6, que ele diz assim: na transgressão do homem há laço, mas o justo canta e regozija-se. Que lindo esse texto, né, irmãs? Diz que o justo canta e regozija-se. Essa frase, ela realmente é linda, né? Por que que o justo, ele canta e regozija? Porque o justo se sente grato ao Senhor, né? Pela sabedoria que o Senhor dá. O justo tem força, o justo tem coragem para resistir ao mal. O justo, ele canta porque sabe que mesmo ele passando por lutas e dificuldades, o Senhor não o abandona nunca. O Senhor, ele está sempre com ele. E o Senhor, ele realmente se mostra poderoso na vida dos justos. E a gente pode experimentar isso, irmãs, quando a gente busca essa intimidade com o Senhor, né? O Senhor, ele está conosco quando nós passamos os nossos piores dias. Ele está ali, pronto para nos ouvir, pronto para nos dar segurança quando nós nos sentimos inseguros. E por isso a gente pode cantar. Por isso a gente pode se alegrar. E a vida que nós levamos com o Senhor nos faz experimentar dessa alegria abundante que vem dele. E a própria palavra de Deus, ela diz isso, que até a tristeza ela salta de alegria. Então, mesmo em dias tristes, o Senhor, ele pode nos alegrar. A gente não pode aceitar quando vem esses sentimentos no nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o justo, ele canta e se regozija no Senhor. Então, se você não tem experimentado dessa alegria, mesmo nos dias ruins, se você tem sido condicionado às circunstâncias que vêm sobre a sua vida, o Senhor te chama a experimentar dessa alegria, irmãs. Mesmo em meio a dias difíceis, Ele pode te alegrar.
E o versículo também que me chamou bastante atenção, irmãs, que são os últimos versículos, que é o do capítulo 29, diz assim, né? Não havendo profecias, o povo se corrompe, mas feliz é aquele que guarda a lei. Novamente aqui o texto está falando sobre nós sermos felizes, né? Sobre que aquele que guarda a lei é feliz. Por quê, irmãos, né? Porque a lei nos protege, porque a lei nos guarda. E quando a gente guarda essa lei, a gente experimenta do cuidado do Senhor. E a gente se alegra com isso, né? A gente é participante das aflições de Cristo, né? Porque a gente está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, que muitas vezes o mundo te chama de boba, muitas vezes o mundo te chama, fala que você está se rebaixando, mas não, você está cumprindo o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que se você cumpre a palavra, né? Se você obedece, você é feliz. Então o Senhor tem nos chamado a isso, a experimentar dessa alegria no Senhor, né? De sermos cheios do Senhor. Só que nós só nos tornaremos essas mulheres sábias e serenas se nós nos enchermos daquilo que vem do Senhor, da palavra do Senhor, né? Se obedecemos aquilo que a palavra de Deus diz. E no capítulo 29 também, e no versículo 25 e 26, para finalizar aqui com as irmãs, fala para que nós venhamos a desenvolver essa confiança no Senhor. Eu só confio nas pessoas que eu conheço. E eu só posso dizer que eu conheço uma pessoa de fato se eu me relaciono com essa pessoa. Aí eu posso dizer que eu a conheço, que eu confio nela, né? E eu te faço essa pergunta hoje, irmãs. Você se relaciona com o Senhor? Você tem tido essa comunhão diária com o Senhor? Não é obrigação de orar, irmãs. Não é aquela coisa de falar, eu não orei hoje, não tive meu tempo de oração. Não, irmãs. Mas eu digo do prazer de estar com o Senhor, né? Mesmo que seja naquele dia em que você não teve ali o tempo para o seu devocional, o tempo que você dedica para o Senhor. Eu falo porque eu gosto de ter esse tempo com o Senhor, mas tem dias que é tão corrido, irmãs, que eu não consigo ter. Mas eu tenho experimentado de ter esse desejo de ter o prazer de estar com o Senhor. Às vezes fazendo as coisas na minha casa, parando alguns minutinhos para falar com o Senhor, para dizer que eu preciso dele, para dizer que eu agradeço a ele por tudo que ele tem feito, que eu não sou nada sem ele, sabe? De experimentar essa comunhão mesmo, diária, de ter essa necessidade de estar com o Senhor todos os dias. O Senhor, ele tem nos chamado a isso, né? Então, se a gente tiver esse relacionamento íntimo com o Senhor, nós vamos conhecer mais ele. E assim nós vamos confiar nele. E assim nós vamos ter mais fé nele. Mesmo quando a gente enfrentar situações contrárias, situações que a gente acha que não tem jeito, a gente vai confiar nele. Porque nós vamos ter esse relacionamento íntimo com ele. Porque para a gente confiar em alguém, a gente precisa ter esse relacionamento. E nós, irmãs, como mulheres, nós possamos todos os dias ansiar por esse relacionamento, de termos esse relacionamento realmente de intimidade com o Senhor, né? Para confiarmos nele plenamente, não importando o que está acontecendo ao nosso redor, né? Que nós possamos buscar essa intimidade e buscarmos ser essa mulher sábia que a palavra de Deus diz. Amém, irmãs? Eu espero que o Senhor tenha falado no coração das irmãs e que eu tenha conseguido expressar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Obrigada, irmãs. Deus abençoe a vida de cada uma. Amo a vida de vocês. Me sinto privilegiada, viu? De fazer parte desse grupo. Sou grata a Deus, Ana, por ter te conhecido no YouTube, ter te achado, o Senhor ter trazido você para minha vida e eu estar nesse grupo, estar aprendendo tanto. Amém? Obrigada, irmãs.